Vou contar pra vocês a história do dia que eu descobri a traição do meu marido através de uma foto que ele mesmo postou. Ei, fica aí que tem história nova. Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 14 anos e ele tinha 16. A gente era adolescentes, né? Nós passamos ali alguns anos namorando e depois eu fui morar junto com ele na casa da mãe dele por um tempo, até a gente começar a construir a nossa casinha e construímos o nosso apartamento, na verdade. E no começo do nosso relacionamento, ele era o tipo de pessoa que mexia com coisas erradas, sabe? Até roubo ele fazia. Mas eu peguei tanto no pé dele, mas tanto no pé dele, eu ia pra igreja, eu orava, eu jejuava, fazia de tudo, até que finalmente ele largou essa vida. E a gente conseguiu construir uma vida saudável de casal. E aparentemente parecia estar indo tudo bem, até que veio a pandemia. A minha mãe, que era uma senhora idosa, acabou pegando Covid e infelizmente ela veio a falecer. E eu fiquei muito mal, né, com o falecimento dela e tal. E quando passou ali mais ou menos uns 10 dias que ela tinha falecido, eu ainda tava muito triste, muito arrasada por tudo. Ele falou pra mim que ele ia precisar fazer uma viagem do trabalho dele. Eu, tudo bem, concordei, né? Tipo, não queria que ele se afastasse de mim, mas ele precisava trabalhar. E ele foi, e eu fiquei em casa sozinha. Quando foi no outro dia, né, no dia seguinte que ele tinha viajado, ele postou uma foto no Facebook. E era uma foto dele com uma mulher e ainda estava escrito assim na legenda: na lua de mel com o amor da minha vida. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louca de raiva, como vocês já devem imaginar. E eu tentei falar com ele de todas as formas possíveis. Tipo, eu tentava ligar, mandar mensagem, tudo. E eu não conseguia contato com ele porque ele não me respondia, não atendia, nem nada. Fiquei com tanta raiva, juntei todas as minhas coisas lá da kitnet onde a gente morava e fui embora, até os cachorros, gente. Quando ele voltou pra casa, ele começou a se fazer de bom santo, começou a tentar falar comigo, pedindo pra voltar, dizendo que tinha sido só uma besteira. Levando em consideração que ele teve essa atitude de vir atrás de mim, eu acho que quem postou a foto não foi ele, e sim ela, talvez pra que eu visse. Mas enfim, ele começou a ficar atrás de mim e é óbvio que eu não aceitei voltar. E pasmem, ele percebeu que eu não ia aceitar voltar com ele, que na hora que o nosso apartamento ficou pronto, ele trouxe ela pra morar com ele no apartamento que nós tínhamos construído juntos. A cozinha toda planejada do jeito que eu sonhei, a casa toda mobiliada, ele trouxe ela pra morar com ele no apartamento que eu gastei dinheiro pra construir. É óbvio que eu fiquei muito triste, muito chateada e tal, e naquele momento eu não sabia dos direitos que eu tinha, então eu ficava arrasada de saber que ela tava lá, morando com ele, na casa que era minha, numa casa que eu tinha botado dinheiro pra construir. Até que depois soube dos meus direitos e hoje em dia eles ainda estão morando lá no apartamento, mas a gente tá brigando na justiça pelo meu direito, né? Pela minha parte do apartamento. E se tiver atualizações, eu trago pra vocês. Mas enfim. Eu ainda me emociono muito contando essa história, ainda mexe bastante comigo. Eu não sei se eu vou conseguir contar, mas eu vou tentar. A minha mãe se separou do meu pai já tem um tempo, então só moramos eu e ela. Desde que ela terminou, né, que ela largou do meu pai, ela demorou a começar a se envolver com outras pessoas. Até que um dia ela começou a sair e conhecer pessoas novas. Ela chegou a ter vários relacionamentos, mas ela nunca colocou ninguém dentro de casa. Foi quando ela conheceu o atual namorado dela. E depois de 3 meses com ele, ela trouxe ele para morar com a gente, sem ao menos me consultar. Quando eu fiquei sabendo que ele iria morar em casa, eu fiquei muito mal. Aquilo me incomodou de uma forma tão grande. Afinal, eu estava morando com um homem que eu não conhecia. Enfim, se passaram 4 meses. E nesses 4 meses, até que foi assim bem tranquilo. Eu comecei a me acostumar com ele, ele parecia ser uma pessoa muito legal. E assim, sempre me tratando com muito respeito. Até que um dia, eu estava na faculdade e eu recebi uma mensagem de uma amiga. E quando eu abri a mensagem, era um vídeo meu, somente de calcinha e sutiã, dançando funk no meu quarto. E o zoom da câmera tava bem assim na minha bunda. Alguém tinha soltado esse vídeo na internet, mas a pergunta era: quem? Porque eu lembro desse dia e eu tava sozinha dentro do meu quarto e trancada. Só sei que o vídeo deu maior repercussão, o meu pai acabou comigo. Eu quase apanhei, minha mãe quase me mandou embora de casa, até que isso passou e as pessoas meio que esqueceram. Beleza, um certo dia eu tava em casa sozinha e deitei no meu quarto pra ver televisão. Nisso, um boy me ligou e a gente ficou conversando. E foi quando a gente marcou de sair na sexta-feira. Ele ia passar na minha casa pra me pegar às 8 horas da noite. Tudo isso a gente conversando por celular.
E detalhe, eu não contei aquilo pra ninguém, ninguém sabia que eu ia sair com ele. Quando foi no dia seguinte de manhã, antes de eu sair de casa, a minha mãe disse que ela ia jantar na minha avó e ela pediu pra eu ir junto. E quando eu fui responder a minha mãe, o namorado dela entrou na frente e começou a falar que não daria pra eu ir na minha avó porque eu já tinha um compromisso naquele dia de noite e que esse compromisso era um encontro. Então eu perguntei pra ele como ele sabia. Ele riu e disse que não sabia. Ele falou que ele só brincou e que deu certo. Mano, naquele dia eu encanei. Eu fui atrás de uma pessoa que entendia de câmeras, aproveitei que não tinha ninguém na minha casa e levei essa pessoa em casa. Chegamos em casa e eu pedi para ele revistar o meu quarto. E pasmem, tinha uma câmera com som e tudo. A pessoa que colocou a câmera, além de me ver, ela também me ouvia. Eu seguia a minha intuição porque eu sabia que tinha coisa de errada. Quando eu ouvi aquilo do namorado da minha mãe, na hora me veio na mente, tem câmera no seu quarto. Só que eu pensei que poderia somente ser uma loucura da minha cabeça. Mas não era. O namorado da minha mãe tinha sim colocado uma câmera no meu quarto. Peguei a câmera, esperei a minha mãe chegar e fui conversar com ela. Contei pra ela que o namorado dela tinha colocado uma câmera no meu quarto e falei pra ela que ele ficava me espionando. E sabe o que minha mãe fez? Nada. Ela disse que eu tava com inveja do relacionamento dela. Ela disse que eu tava querendo destruir a felicidade dela. Nisso, o namorado dela chegou com a maior cara lavada e perguntou se estava tudo bem. Eu não aguentei e eu fui pra cima dele. E eu tava com tanto nojo e com tanta raiva daquele verme que eu não sei de onde eu tirei tanta força, mas eu consegui bater nele. Só que nisso, a minha mãe ela veio e pra me tirar de cima dele, ela me deu uma facada no meu ombro. Ali eu caí de tanta dor, eu acabei desmaiando e eu só acordei no hospital. A minha mãe ela não me acompanhou pro hospital, quem me acompanhou foi a minha madrinha. E a minha mãe pediu pra minha madrinha me avisar que ela não me queria mais na casa dela. A minha mãe, ela continuou com o namorado tarado dela. Eu fiquei um tempo morando com a minha madrinha, mas logo que eu me recuperei, eu dei um jeito, fui embora da cidade, consegui um emprego muito bom. Hoje eu moro bem longe de todo mundo. Hoje eu tenho meu trabalho, tenho a minha casa. Tô tentando seguir a minha vida, alcançando, né, os meus objetivos. Não sei muito sobre a minha mãe. Infelizmente ela fez a escolha dela. E é isso, eu amo demais a minha mãe. Por incrível que pareça, eu não guardo raiva dela, não guardo mágoas dela. A única coisa que eu oro e torço muito é para que um dia ela acorde. E que ela acorde logo, né? Antes que o pior aconteça. Mas isso mexe muito comigo ainda, porque às vezes eu me pego pensando, lembrando que ele me via todos os dias, de todos os jeitos, nua, com roupa, na minha intimidade, sabe? Mas eu sei que um dia ele vai pagar. Eu sinto isso.